E daí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui então a nossa explicação sobre o tipo string, né, o tipo texto. Eu vou deixei para abordar o tipo string builder nesse vídeo para ficar separado do tipo string. Eu achei que ia ficar melhor e também o vídeo lá já estava com 20 minutos, né? Acabei cedendo bastante. Então, qual que é a diferença do tipo string por tipo string builder aqui no C Sharp? Perceba aqui que eu tenho uma variável do tipo string nome e que eu coloquei ela aqui, César Augusto, e logo embaixo eu falei para ela mudar. Eu falei que agora ela vai ser César Augusto, só que no final ela vai adicionar Santos, ou seja, aqui eu fiz uma alteração na variável. Só que isso lá na memória, lá no nosso computador, quando a aplicação está rodando, no momento que eu fiz isso daqui, ó, no momento que eu pedi para ela mudar de valor de César Augusto para César Augusto Santos, o que ela fez? Ela desalocou da memória e criou uma nova instância dessa variável com esse novo valor. Então, toda vez que você cria uma variável do tipo string aqui, e você tem um valor nela, e depois você vem e muda ela para um outro valor, um outro texto qualquer, lá na memória ele vai desalocar e vai alocar de novo com o novo valor que você pediu. Então toda hora ele desaloca e aloca de novo com o novo valor. Desaloca e aloca de novo com o novo valor. E isso acaba não sendo tão performático e até não é uma boa prática você fazer isso. Você pode fazer sem problema, mas não é uma boa prática, tá bom? Tanto que para esse tipo aqui é recomendado que você deixe, é recomendado que você use em casos em que você sabe que você não vai mais mudar o valor dela. Ela vai ficar estático e vai ser esse valor para sempre. Tá bom? Em casos em que você tem uma variável do tipo texto e que você sabe que você vai querer manipular esse texto, você vai querer mudar esse texto, você vai querer adicionar, né, concatenar junto com o texto, um outro texto, né? E que você vai querer, por exemplo, remover alguma parte desse texto, ou seja, você está manipulando essa variável, né? Então, se recomenda o tipo string builder. Eu vou limpar aqui o meu terminal. E perceba aqui o que eu estou fazendo. Aqui no tipo string builder, ele permite que você já passe um valor aqui, tá? Isso daqui que eu estou passando é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo aqui, atribuindo o valor César Augusto para essa variável. Aqui no string builder, entre parênteses, você já pode setar esse valor dessa maneira, já passando qual que é o texto que você quer. Então, ó, na minha variável que eu chamei de SB, eu estou pedindo já aqui para ele printar aqui no meu prompt de comando o meu nome. O string builder você precisa colocar um toString aqui para ele saber que você está querendo printar um texto aqui, tá bom? Então eu vou já dar um .NET Run aqui para você ver o resultado final desses blocos aqui, tá? E eu vou explicar. Então esse primeiro aqui é só o meu nome normal, como está aqui em cima, nada demais. A partir daqui a gente tem o método append, que o que ele vai fazer é praticamente a concatenação do texto. É a mesma coisa como se estivesse fazendo isso aqui, ó. César Augusto, tá? Vou colocar aqui, ó. César Augusto mais um texto qualquer, tá bom? Ele está pegando meu texto César Augusto e está juntando com a palavra teste. Então, na saída final aqui ia ficar César Augusto Santo Teste, tá bom? A mesma coisa aqui no string builder a gente pode usar o append. Só que ele vai um jeito diferente, então ele vai colocar a palavra Santos no final, igual tá aqui, ó, tá vendo? Então ficou César Augusto Santos. E ele faz isso na mesma linha, tá bom? Vamos supor agora que eu quero fazer a mesma coisa, continuar fazendo a concatenação, só que no final eu quero adicionar a palavra dev, só que fazendo isso numa linha abaixo, criando uma nova linha, ó, tá vendo? Então aqui ficou César Augusto Santos, tracinho dev, que eu pedi para ele fazer aqui, ó. Continua fazendo aqui César Augusto, adicione a palavra Santos e aqui também adiciona a palavra dev. Só que como eu falei append new line, append line, ele vai entender que eu quero fazer isso numa nova linha. Então por isso que ele jogou aqui para baixo, tá bom? Ao invés de continuar numa mesma linha aqui. Uma outra coisa que a gente tem é quando a gente quer remover determinada letra, né, letras ou caracteres de uma palavra. Então perceba aqui que eu criei uma variável S3, né, coloquei aqui o valor dela de desenvolvedor e eu estou falando para ele, ó, eu quero que a partir do terceiro caractere aqui, ó, que seria a partir do S aqui, eu quero que você remova 4 caracteres. Então a saída está aqui, ó, tá vendo que ficou, ele comeu a letrinha E, N, V e O. Então ficou aqui esse desveldor aqui, meio estranho, tá bom?
Então ele tem os mesmos métodos aqui do tipo string que a gente viu no vídeo anterior, só que de uma abordagem um pouco diferente, tá bom? A gente tem aqui o replace também, eu criei uma nova variável que eu chamei de S4, passei para ela que ela vai ter o valor de desenvolvedor aqui, né, no texto, e eu estou falando, ó, nessa minha variável que tem o nome desenvolvedor, mude para programador. Então o resultado final aqui, ele substituiu o desenvolvedor por programador. Então esse aqui é o String Builder, ele também é um tipo texto, só que a vantagem dele é que você consegue manipular ele e ele tem um valor muito, ele tem uma performance muito melhor na memória, porque nesse momento aqui, ó, em que eu adicionei o Santos no texto, ele aproveitou o mesmo bloco de memória lá no computador e só expandiu para poder caber a palavra Santos aqui. Ele não criou uma nova instância. A mesma coisa, se eu falasse para ele mudar o César Augusto aqui para César Augusto Santos, ele não ia desalocar da memória e criar de novo com um novo valor. Ele sempre reaproveita o mesmo bloco na memória e ele só vai expandindo o tamanho lá do bloco na memória para poder caber as novas alterações, né, os novos valores que você está modificando. Então por isso que ele acaba sendo mais performático do que o tipo string, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para fazer nesse vídeo, né? Fazer essa explicação meio resumida aqui do tipo String Builder, que o ideal dele é você usar mais para quando você vai manipular a sua string, né? E o tipo string você usa mais para quando você sabe que você não vai ficar manipulando ele toda hora, quando ele vai ficar estático, vai ser sempre o mesmo valor, tá bom? Então vejo vocês agora no próximo vídeo. Valeu!